Como foi a história do curso de planejamento sucessório de holding rural posteriormente da Exagro? O primeiro curso, não vou dizer que foi uma tragédia, mas não foi o melhor possível. Para quem acompanha um pouco a história da Exagro, ela surgiu na cidade de Porto Alegre. Os primeiros cursos eram realizados não pela Exagro, mas eu, professor Rodrigo, enfim, como contratado de uma empresa que tinha cursos práticos para a área jurídica. Comecei com um curso que havia de direito de seguros, que, enfim, abordamos todos os aspectos práticos, recursos, matérias que envolviam os pontos do contrato de seguro. E o curso teve tanto sucesso que o dono dessa empresa me sondou se teria a possibilidade de a gente estar elaborando um outro curso. E eu coloquei, olha, tem algumas questões interessantes que nós poderíamos estar levantando aí na perspectiva do direito rural. No momento eu trabalhava já com algumas ações do Plano Collor Rural, que eram ações coletivas, já tinha tido êxito em muitas delas. E aí eu parti para o desafio de compilar, de ter um curso com módulos específicos que abordassem as questões sensíveis que impactavam o produtor. E fomos pioneiros nisso. Surgiu ali o curso de Direito Rural Prático, ou Direito Rural Aplicado, que depois veio a alterar. Naquele curso, basicamente, a gente trabalhava com contratos agrários, arrendamento, parceria, a questão da execução, o crédito rural, quais eram as peculiaridades do crédito rural, abordávamos a questão do seguro rural, a subvenção, as teses que nós tínhamos, salário e educação, como se pedia a restituição dos valores pagos indevidos pelos produtores, ação do Plano Collor Rural, tínhamos também aquela questão lá dos royalties e aquelas ações para recuperar, enfim, os valores indevidos dos royalties. E esse curso que ocorria na Rodoviária de Porto Alegre, no primeiro momento tinham como alunos advogados do interior do Rio Grande do Sul, o curso começou a ganhar uma proporção maior e vinham advogados de todo o Brasil para a cidade de Porto Alegre para assistir os cursos de Direito Rural Prático. Mas no final das aulas, alguns alunos começaram a mencionar que teriam interesse em um conhecimento um pouco mais aprofundado nas questões de planejamento sucessório rural. Seria quase como se nós pegássemos aquele curso de Direito Rural Prático e agregássemos um módulo, 1 ou 2 horas, porque era um curso que não passava de 12 horas, começava na sexta e encerrava no sábado, abordando as questões da holding e do planejamento sucessório. Então a ideia que eu comprei, enfim, do proprietário daquela empresa dos cursos é, olha, vamos montar um curso aí efetivamente da tal da holding, né? Não se tinha ainda a ideia de holding rural, era algo em planejamento sucessório e holding. Mas era um curso que tinha sido pensado na perspectiva do perfil dos alunos que vinham já assistindo os cursos de Direito Rural Prático. O ponto é que o curso foi amplamente divulgado e quando foi ocorrer o curso, tinha mais, enfim, de 40 alunos de profissionais que não trabalhavam diretamente no contexto do agronegócio, enfim, muitos colegas que tinham muita experiência no campo do direito empresarial, já nessas questões de planejamento sucessório de empresas familiares tradicionais, que não tinham tanto a questão de envolvimento com a terra, e veio uma enxurrada de perguntas, muitas das quais eu não tinha o devido preparo, porque eu tinha pensado o curso na perspectiva do produtor. Então, muitas questões que envolviam questões tributárias de PIS, COFINS, alguns formatos societários, como trust, diversas questões que eu, no final daquele curso, eu digo, nossa, eu não gostei desse curso. E quando encerrou aquele curso, eu tinha decidido, vou parar. Para mim foi uma coisa assim que eu digo, dei o passo maior que as pernas, não tinha que ter trabalhado essa questão e fiquei por uma semana sem praticamente mexer em nada. Aos poucos, depois, tinha um colega meu também que trabalha em Porto Alegre, enfim, familiares, fui retomando, surgiu lá inclusive no Facebook, a primeira página, Direito Rural Aplicado. Eu deixei de trabalhar, enfim, para aquela empresa de cursos, avisei o dono lá que eu não ministraria mais os cursos, e aos poucos, aí nós migramos lá da frente da Rodoviária de Porto Alegre para o Plaza São Rafael, que foi o primeiro grande hotel luxuoso de Porto Alegre, né? Tem histórias clássicas aí para quem é do Brasil afora. Pesquisem depois no Google Plaza São Rafael e o Melara, foi um fugitivo de um presídio que tinha lá na região metropolitana de Porto Alegre, e ele invadiu hotel adentro com carro, uma história clássica, mas foi bem antes da realização dos cursos lá. Antigamente era CFMO e depois aí convertemos para Exagro. Curso de Direito Rural Prático e depois a gente veio agregando alguns módulos de planejamento sucessório rural. E aí começou a ter um ponto interessante. Como eu fiz um movimento que sempre foi contrário, né, e a Exagro sempre teve essa questão de ir da prática para a teoria, ao invés de eu me ancorar em livros de direito empresarial, eu parti das questões que eu estava já enfrentando com os produtores e adaptei desta prática
pontos do direito empresarial, pontos do direito tributário, que poderiam auxiliar numa ferramenta efetiva de planejamento sucessório, e ali nascia inclusive o termo muito utilizado hoje da holding rural, porque a holding era até aquele momento uma empresa controladora de outras empresas e não fazia muito sentido que nós tivéssemos efetivamente uma holding rural para produtores que sequer um CNPJ tinham. Mas a ideia que a gente foi desenvolvendo foi de ter a holding rural como uma empresa efetivamente controladora do patrimônio rural do produtor e da sua família, para ali explorar a sua atividade, realizar planejamento sucessório, proteção patrimonial, organização tributária. E a perspectiva que nós abordávamos, inclusive da holding rural e do planejamento sucessório, era naquela questão de reduzir os custos do inventário. Então a gente tinha já e tem ainda terras com valor muito baixo no imposto de renda, valor declarado, e um valor de mercado alto, o que abriu uma margem para a gente fazer um planejamento sucessório, transferir aquelas terras pelo valor do imposto de renda e depois lá fazer a devida transferência das cotas com uma base de cálculo muito menor. O curso foi nesse sentido, proteção patrimonial e questão sucessória, até que nós fomos para a cidade de Londrina, porque chegou um determinado momento em que os gaúchos, por mais que sejam muito orgulhosos, a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele não é o Porto Alegre, principalmente, não é a capital do Brasil. A gente tem diversos outros lugares fantásticos do agro e eu entendia que a gente tinha que ir para onde as coisas aconteciam. E a primeira cidade que a gente escolheu para, depois de Porto Alegre, ministrar um curso foi Sorriso, no Mato Grosso. Mas, para aproveitar já a viagem, no meio do caminho, eu digo, por que a gente não faz? Foi inclusive uma sugestão de uma aluna da cidade de Passo Fundo, na cidade de Londrina. Eu digo, nossa, eu não conheço muito bem Londrina, dei uma estudada, vi que a cidade tinha um porte, digo, vamos fazer um curso lá de holding rural em Londrina. Começamos o curso, Londrina, para quem não conhece muito, fica ali no norte do Paraná, mais perto de São Paulo. E no curso eu sempre pergunto, olha, qual é a profissão, o que objetiva no curso. E naquele curso em específico, vem um fenômeno interessante que tinham dois rapazes lá, estudavam agronomia, se não me engano, que eram da cidade de Sertanópolis, uma cidade ali a 30 quilômetros de Londrina. E muitas pessoas disseram, eu sou advogado, eu quero aprofundar mais meu conhecimento nisso, eu sou contador, eu quero oferecer esse serviço para meus clientes. Mas esses dois rapazes aí, que eram filhos de produtores, que eram uma família do agronegócio, eles estavam lá, eles queriam saber da tal da holding rural para reduzir os custos tributários deles. Como assim? Reduzir custo tributário? Porque no Rio Grande do Sul, até aquele momento, que a gente está falando aqui 7, 8 anos atrás, encontrar assim, pagar impostos era algo muito raro na atividade rural, sempre era aquele equilíbrio que existia, receitas e despesas. Se eu tinha 1 milhão de receita, eu encontrava lá 1 milhão de despesas e não havia nada a ser tributado. Mas aqueles rapazes disseram, não, nós, enfim, estamos pagando muito imposto e a gente queria ver uma estrutura para conseguir reduzir isso. E eu falei uma frase infeliz naquele curso. Eu digo, esses rapazes aqui, eles são a exceção que comprova a regra que o produtor rural não paga muito imposto, eles são uma exceção que está pagando muito, mas a realidade é que não se paga muito. E daqui a pouco começa lá metade da sala de aula dizendo, olha, o meu pai é produtor em Maringá e está pagando bastante imposto. Outro que era, eu sou de Presidente Prudente, a gente está pagando muito imposto, que é uma cidade em São Paulo. Enfim, começou a vir uma série de alunos colocando o contexto, olha, nós estamos recolhendo muito imposto. E ali eu vi já naquele curso, isso que é a grande vantagem sempre que a gente teve dos cursos da Exagro, por ministrar aí já em mais de 40 cidades, adaptar essas realidades que a gente tem do Brasil como um todo, não fazer o que eu chamo um bolo sol, Muitas pessoas explicam e ensinam essas questões de holding como se fosse uma fórmula pronta para que funcionasse para tudo, O bolo sol eu nem sei se existe mais, pessoal. O bolo sol, como eu sempre digo, é aquele que tu compra na caixinha, colocou lá os ingredientes e está pronto, uma fórmula única. E quando a gente estava lá naquela questão desse curso e foi colocada essa situação, eu digo, nossa, como é que vamos fazer agora? Eu tinha a perspectiva e sempre ensinei no curso na questão que a gente tem de proteção patrimonial, do planejamento sucessório, redução dos custos de inventário, abordávamos algumas questões ali importantes naquele momento que depois vieram a se alterar do ITBI, da redução dos custos de TCMD. E ali a gente começou, enfim, naquele curso, a desenhar um novo modelo, um outro modelo, inclusive de tributação na fazenda, uma estratégia. E a Exagro, de forma muito marcante naquele momento, eu posso colocar a cidade de Londrina, ela é fundamental na nossa história, ela passa não só a compartilhar conhecimento prático
como desenvolver soluções jurídicas e contábeis para o produtor que realmente funcionem e resolvam os problemas nossos do cotidiano. Mas é resolver e criar soluções do zero? Não, né? É partir já de soluções que vinham sendo empregadas no mundo empresarial tradicional e adaptar elas para a realidade da atividade rural. E naquele momento eu fiz uma pergunta ali que foi crucial para aqueles dois rapazes no curso de holding rural de Londrina, que era o que vocês produzem? Aí eles colocaram que produziam soja e milho e eu fui perguntar qual daquelas culturas ali tinha a margem de lucro maior e qual que tinha a margem de lucro menor. E ali a gente já começou a migrar, né? Foi colocado, olha, no milho a gente está com uma margem de lucro menor, no lucro a gente está na soja a gente está com uma margem de lucro maior. E aí eu coloquei um desenho em que a gente centraria ali, faria uma parceria rural, depois a gente foi, enfim, desenvolvendo e aprimorando, inclusive, isso nos nossos cursos, em que a gente teria uma centralização das despesas da atividade rural naquela cultura que teria uma menor margem e naquela cultura que tem uma maior margem de lucro, na questão ali da soja, a gente teria uma outra estrutura societária, inclusive com um outro regime de tributação. E foi muito interessante porque tinha um advogado lá naquele curso que era da Federação das Indústrias do Mato Grosso e ele era o responsável tributário da Federação das Indústrias do Mato Grosso e ele colocou, nossa, isso que tu está falando é revolucionário. Nunca ninguém parou para pensar, né, nas margens de lucro que a gente tem nas atividades que são exploradas na fazenda. Aqui eu estou falando em duas, né, milho e soja, tem fazendas que tem milho, soja, que trabalham com pecuária, de corte, leite, enfim, as pessoas nunca pararam para se atentar nisso. E efetivamente, para que nós possamos entregar uma solução tributária adequada, a gente tem que entender qual que é a efetiva margem de lucro em cada das atividades que são realizadas dentro de uma fazenda. E a partir dali a gente começou também, né, e principalmente, a partir da holding rural, ter uma perspectiva dela como um instrumento para organizar as questões tributárias do produtor, o que acabou ganhando ainda mais força e muito mais força no ano de 2019, que, enfim, tem a operação Declara Grãos no Rio Grande do Sul, depois vem a operação Declara Agro, que vai pegar Santa Catarina, Paraná, um pouco de São Paulo, e depois vem a operação Grão em Grão, e aí a Receita Federal efetivamente aumentou em muito o controle e a holding passou a ter efetivamente um protagonismo, uma importância para organizar as questões tributárias do produtor. Então, passado lá aquela primeira edição que se teve, que não foi a ideal, a gente avançou muito. Os cursos eles foram sendo ministrados em cidades fantásticas do agro, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. No Mato Grosso do Sul a gente fez curso em Campo Grande, Chapadão do Sul, em Maracaju, em Dourados. São Paulo foi feito curso em Campinas, Goiás foi feito curso em Rio Verde, diversos cursos em Goiânia, cursos em Uberlândia, cursos em Belo Horizonte, enfim, em diversas cidades, o que acabou enriquecendo muito os cursos da Exagro, porque a gente saía só daquele campo teórico, que muitas vezes é compartilhado, e ia para a realidade prática de como implementar aquela solução, mas não tão somente na prática, mas adaptar inclusive em como oferecer aquilo para o produtor, como precificar aquele trabalho, como contornar as realidades locais que vinham já acontecendo com tributos como o ITBI e pontos que a gente tinha do ITCMD em cada um dos estados. Nós fomos evoluindo. E com essa grande riqueza, avançamos e vem a pandemia. E na pandemia eu digo, como é que nós vamos fazer agora com um curso tão prático, com exemplos tão ligados à realidade do produtor, que seria até difícil de gravar, ter uma edição online. Veio a pandemia, gravamos o curso tributário do agronegócio online, que é um sucesso efetivamente, né? Até hoje é um curso aí que acabou ganhando a larga escala, diversas soluções são implementadas e depois, na sequência, a gente veio com a questão da holding rural, o curso ali especificamente, em que a gente abordava as questões de como constituir uma holding, as questões tributárias, as vantagens que ali tinham. Só que a gente foi vendo e foi avançando e foram se alterando algumas estruturas, como por exemplo a questão do próprio ITBI, que tiveram diversas alterações aí de entendimento jurisprudencial, realidades locais muito diferentes. E também algumas mudanças, inclusive no contexto do produtor e da sua família, que nos colocaram o desafio de ir mais além e de pensar, o que a gente já tinha, inclusive, no primeiro momento, que a holding rural ela não é um fim por si só e não é a única ferramenta que nós temos à disposição para organizar a sucessão do produtor. E que a gente tinha que encerrar aquele ciclo de entender
planejamento sucessório como um produto que a pessoa vende e o consumidor vai lá, ele compra e consome e acaba. Mas trabalhar com a perspectiva e com a ideia da holding, do planejamento sucessório como uma solução duradoura adaptada a essa realidade que nós temos aí do produtor agora, né, com mais desafios tributários, com outras questões ali tributárias que a gente tinha também foram alteradas no contexto da holding rural, agregando e lançando uma nova edição do curso agora de Sucessão Rural Pro, que com todos os pontos que a gente aborda, as questões de precificação, as questões tributárias importantes, estratégias para contornar o ITBI, como reduzir a base de cálculo, quais as estratégias a gente pode ter para que a holding efetivamente consiga garantir a continuidade da atividade rural e não fique muitas vezes, como um produtor mencionou para nós, como aquelas esteiras que as pessoas compram e usam no primeiro mês, no segundo mês e depois vira lugar para pendurar roupa, né? Então, uma solução que efetivamente sirva para o produtor, para a sua família e consiga organizar a sucessão rural. Esse é o desafio e aí com toda essa nossa história do curso lá de planejamento sucessório e que agora vem com o curso de sucessão rural.